capítulo 1182 de One Piece, ele apresentou pra gente o Deus da Chuva, Zaza. E recentemente eu reassisti Skypiea e eu prestei atenção em algumas outras coisas que eu não tinha reparado na primeira vez que eu assisti. E entre essas coisas, foi quem poderia ser esse Deus da Chuva. E não é o Dragon e nem a Vivi, que são as pessoas que a comunidade está teorizando que possam ser esse deus da chuva. Então eu vou explicar quem eu acho que é o deus da chuva e quem eu acho que também é o deus da terra, dos Shandians. Para começar, no flashback do Noland, quando eles estão chegando em Jaya, tá tendo essa tempestade que tá acontecendo já faz algum tempo e tem ali a onomatopeia dos Asa, que aparece também no flashback, em Logtown, quando o Dragon aparece, e o sacerdote Pantori, ele pede pros Shandians oferecerem o sangue da mulher mais bela da vila, pro Kashigami, que é o deus deles, aquela cobra lá, que é a avó do Nolan, da Nola, né? A cobra que aparece em Skype. E essa mulher, que é a Musi, a filha do Calgara, ela aparece como uma silhueta só, a sombra. E eu vou falar disso mais pra frente. Depois, mais dois quadrinhos com a onomatopeia do Zaza, da chuva, e a Mousse falando pra mãe dela do Deus do Sol Nika. Aqui, na hora do sacrifício da Mousse já, o Noland ele pula no altar do sacrifício e ele tem essa fala: saímos para o mar em busca de tornar o mundo um lugar melhor. Esse ritual é um insulto para aquilo que buscamos. Essa fala, ela lembra bastante as atitudes que o Luffy toma. Por mais que o Luffy ele diga que ele não quer ser um herói, ele é conhecido nos lugares por ser um herói. Em Dressrosa, em Alabasta, em Skypiea e na Ilha dos Homens Peixes, ele é considerado um herói. Mas ele fala que ele não é um herói, embora as pessoas considerem um herói. Ele toma atitudes heróicas porque ele considera as pessoas amigas deles, mas o Noland ele toma essas atitudes por consciência própria. O Luffy ele toma essas atitudes por egoísmo, porque ele quer. O Noland ele faz isso por bondade mesmo. E o Noland ele pede tempo para conseguir curar a doença que está assolando o vilarejo, que é a doença da árvore, e o líder do vilarejo ele dá esse tempo para ele dá autorização para o Nolan de fazer a cura. Aqui os Shandians ele protestam contra o líder porque ele matou o Kashigami, a cobra, e que era o deus deles, e o chefe do vilarejo ele fala que ele consegue ouvir as palavras de um homem sábio. Aí que eu quero trazer atenção pro Kashigami, que Kashi em japonês pode significar, um dos significados de Kashigami, Gami significa Deus, né? E Kashi pode ter vários significados. Um deles é carvalho, mas o significado que eu quero trazer aqui é letra de música. E uma das várias teorias sobre o que pode ser One Piece é que ele é uma música. E a gente sabe que os deuses, o deus do sol, o Nika, ele tem os tambores da libertação, que é um ritmo, e o deus da chuva, Zaza, ele tem um ritmo também, que foi mostrado, mas não tem um nome ainda. E, e letra de música, pode ser que eu acho que o One Piece seja uma letra de música que, juntado com os ritmos desses quatro deuses, o deus da chuva, o deus do sol, o deus da terra e o deus da floresta, que o deus da floresta eu não vou falar aqui, mas juntado com os ritmos desses quatro deuses, essa letra dessa música forme alguma coisa que vá ajudar a derrotar a Imu. E porque o One Piece é um pedaço, né? Então esse pedaço que falta vai ser a letra da música. Depois disso, quando o Nolan está lá indo achar a cura,
acontece o terremoto. E o Noland, o Calgara, quer dizer, ele vai atrás do Noland para ver o que está acontecendo e ele se pergunta ali, ele moveu a Terra e isso vai ser um pouco importante mais para frente. Eles começam a discutir, o, o Noland começa a explicar o porquê que ele acha que esses sacrifícios dos Shandian são um desperdício. E o paralelo que eu posso traçar aqui é que os Shandians de Jaya ali, eles são um povo tribal. E então, uma tribo, eles não têm imposto. Imposto mesmo de pagar dinheiro para um governo, para um estado. Então, o modo que eles pagam imposto seria sacrifício para os deuses. E no governo mundial, os reinos pagam o tributo para o governo mundial, que seria pagar comida e pagar dinheiro para o governo mundial. Então, o paralelo que eu traço seria o sacrifício que os Giants, que os Shandians dão para os deuses, seria equivalente ao tributo que os reinos pagam em comida e ouro para o governo mundial. E depois disso, eu circulei ali aquela frase que o Nolan está gritando: vocês têm mesmo tanto assim medo dos deuses? Que é uma frase importante porque no capítulo meu 182 o Killingham conjura Zaza. E Zaza é o principal medo dos Tenryubitos, dos dragões celestiais. E o Killingham explica por quê. Para aqueles que nasceram acima das nuvens, a ideia de ter água caindo do céu é tenebrosa. Sempre ouvimos histórias sobre não só sobre o clã D ou sobre Nika, mas também sobre o monstro conhecido como Deus da Chuva, o monstro que destrói todos do mundo inferior como águas pesadas. Eu vou explicar mais pra frente porque chuva não necessariamente é só sobre água. Não chove. No mundo de One Piece, chuva não é necessariamente só queda de água. E o Enel, ele por muito tempo ele foi considerado um paralelo de Imu. Ele realmente é um paralelo de Imu. Mas enquanto eu reassistia Skype, eu achava que ele era o deus da chuva e ele iria voltar e causar o caos. O Enel realmente vai voltar, eu acho, mas ele não é o deus da chuva. E ele fala ali, quando ele tá matando o Kamakiri, eu acho que é o nome dele, do Shanjian, que desde os tempos antigos, para os humanos definem as coisas que eles têm medos como as coisas que ele tem medo como Deus. E ele fala também que ele é um dos desastres naturais que os humanos desistiram de conquistar. Então, atenção para isso. Aí, depois que o Noland cura a tribo, o Calgara leva ele para conhecer a cidade de Shandora, né? Que é o que os Shandians cuidam. E nesse caminho, eles encontram a Nola, que é a cobrinha que aparece ali no quadrinho de baixo. E o Calgara ele tinha matado uma outra cobra antes, que ele achava que era um deus. E ele fala que a Nola é uma cobra. E e ele e o Nolan ficam zoando. Uma cobra é. E eu vou falar mais sobre isso mais pra frente. Aí o Calgara explica sobre a história da cidade de Shandora, que ela foi dizimada numa luta para proteger essa pedra. A pedra é o Poneglyph, né? E eu vou falar sobre uma coisa que eu nunca vi ninguém falando sobre Shandora, que é que Shandora é o reino antigo. Eu já vi gente falando que o, o,
olho esquerdo de Xandora, como ali diz, indica a posição da cidade. Também há uma nota dizendo no olho direito da caveira, porque Xandora é o olho direito, então tem o olho esquerdo. Eu já vi gente falando que o reino antigo era o olho esquerdo, mas, de novo ali, o Calgara fala, desde a destruição de Xandora, 400 anos atrás. A gente sabe que esse flashback aconteceu 400 anos atrás. E a guerra entre o reino antigo e os 20 reinos que criaram o governo mundial aconteceu há 800 anos atrás. E o reino antigo ele foi destruído há 800 anos atrás. Então, eu acho que Xandora é o reino antigo. E tem ali uma Eternal Pose que os tripulantes do Noland acham, e eu acho que essa Eternal Pose foi usada pelos 20 reinos para achar Xandora, né? O reino antigo. E ali tem uma cena na fogueira em que eles estão fazendo a dança de Nika também. Aí depois eles brigam, não brigam, né? O chefe da vila ele causa uma intriga e o Noland acaba indo embora. Aí a Mussi tenta fazer as pazes entre o Calgara e a tripulação, e o Calgara vai pra praia para chamar o Nolan de volta. Aí o Nolan fala: vamos nos encontrar novamente com certeza um dia no futuro. Nos encontraremos novamente um dia no futuro. Ele fala isso 2 vezes. E ele falar isso 2 vezes é importante. E o Calgara ele fala: sempre estaremos aqui tocando o sino enquanto espero por você. Eu tocarei o sino, esperarei por você. E isso traz a gente pro Harley, que é o texto profético dos gigantes de Elbaf. Eu vou ler ele em ordem, as partes que eu sublinhei, pelo menos. O primeiro mundo. Mas o deus da terra se enfureceu e, junto da serpente do inferno, envolveu o mundo em morte e escuridão. Então, o deus da terra eu acredito que seja o Calgara. A serpente do inferno seria a Nola e o Kashigami, que é a cobra, né? O povo da meia-lua sonhou. O povo da lua sonhou. Na história de capa do Enel, a gente descobre que os Shandians, os Birkans e os Skypians, eles são da lua. Eles vieram da lua. E o povo da meia-lua sonhou. E os Lunarians também, que é provavelmente a raça do Imu, são da lua também. O povo da meia-lua sonhou Jaya, no capítulo em que ela vai para o céu, o capítulo se chama A Meia-Lua. E o jeito que Meia-Lua está escrito em japonês nesse segundo mundo, no Harley, é exatamente o mesmo jeito que está escrito no nome do capítulo. E ouvem a voz da lua fragmentada no terceiro mundo. A voz da lua fragmentada seria o sino dourado, que é eu tocarei o sino, esperarei por você. Significa o desejo esse desejo do Calgara e do Viper de tocar o sino pro Cricket escutar. A voz seria o sino, né? E eles com certeza se encontrarão novamente. É o que o Noland fala. Aqui quando Jaya tá indo pro céu, e tem esse deus aqui, que é o deus antigo de Skypiea, que ele é um Birkan, assim como o Enel, e eu quero trazer atenção para ele um pouco, porque ele é o assistente do Enel depois, né? Ele é o pai do Uruji. Eu nunca vi ninguém falando isso, eu acho. E o Uruji, aqui nesse quadrinho que eu trouxe propositalmente, ele tá na Ilha Araidin, que é uma ilha que tá chovendo raio. E dá pra ver que ela tá chovendo raio, não só porque
dá pra ver, mas porque essa velha aí tá pedindo pra eles se eles querem guarda-chuvas. Então, evidentemente, tá chovendo raio. E depois aqui, voltando já para o tempo normal, o Enel ele fala: Este é o céu, o domínio de Deus. Skypia fica a exatamente 10 mil metros do nível do mar. Que lugar também fica a 10 mil metros do nível do mar em One Piece? Marijoa, a capital do mundo e o lugar em que os dragões celestiais moram. O lugar em que Imu mora. Que se torne tudo em chuva que cai no Mar Azul. Que se torne o quê? A Terra, o Worth de, de, de Jaya. Não vai chover chuva, não vai chover água novamente. Vai chover terra. E o Sop fala, agora está chovendo trovões novamente. Chuva de trovões, chuva de raio. Chuva não é só água. Ali eu coloquei esse quadrinho porque esse quadrinho significa a missão do Luffy inerente como Deus do Sol. Ali ele não sabia que ele é o Deus do Sol. Na verdade, ele ainda não descobriu, no momento em Elbaf, ele ainda não percebeu que ele é o Deus do Sol, que ele é Nika, né? Mas ali ele já tinha isso. Ele era uma missão inerente dele como Deus do Sol de tocar o sino. Então ele já tinha uma coisa dentro dele para tocar esse sino. Ele dentro dele tinha uma coisa dentro dele que dizia para tocar o sino. Meio que não era. Ele queria tocar o sino porque o Deus Nika dentro dele, da fruta dele, estava dizendo para ele tocar o sino. Ali a Robin explica pro Viper o porquê que o Luffy quer derrotar o Enel e tocar o sino. Aí o Viper ajuda ele. E o Gunfall fala: faça ressoar a canção da ilha. Novamente, a canção da ilha é a voz da meia-lua, o sino, né, tudo aquilo lá do Harley. Aí aqui eu quero trazer a atenção para essa batalha final do Luffy com o Enel. Acha mesmo que a guerra vai acabar porque o soar do sino significa o fim da guerra? Como a gente sabe na transmissão do Vegapunk em Egghead, a guerra entre os 20 reinos e o reino antigo, ela oficialmente acabou, mas ela não acabou em definitivo. Ela ainda está acontecendo. Então eu enxergo um paralelo aí. Dos 800 anos que ela acabou para cá, ela não acabou. Então ela não acabou. Depois ele fala: acha mesmo que você é páreo para mim, seu verme insignificante? Os dragões celestiais, eles chamam as pessoas normais de insetos. Verme insignificante, inseto, a mesma coisa. Depois ele chama o Luffy de usuário de Akuma no Mi inútil. A gente sabe que o Imu ele tem a Akuma no Mi primordial, ela é chamada de Akuma no Mi só. E eu acho que essa Akuma no Mi do Imu, ela não é uma Akuma no Mi normal só, ela é a Akuma no Mi, a primeira Akuma no Mi, é a fruta do diabo mesmo, ela é a fruta do diabo. E eu acho que ela tem alguma coisa de especial. Ela não é uma fruta do diabo normal, ela não é uma fruta normal. Então ela diferencia as outras pessoas que têm poder de fruta do diabo, de Akuma no Mi, dele. E ali tem o painel do Enel usando o tridente dele. E a gente sabe também que Imu tem uma arma, que eu não lembro o nome dela, eu acho que ela tem um nome. E a arma do Enel, ele consegue mudar a arma dele de forma. Ele aqui ele não tá mudando ela de forma, mas ele muda ela de forma. E a arma do Imu, ele muda ela de forma. Ele usa uma espada, ele usa uma clave, ele usa ela de diversas formas. O Enel, ele
muda ela de forma porque ela é de ouro e ele consegue mudar a temperatura dela. O Imu muda ela de forma por causa do poder dele, porque é um poder foda, né? Depois aqui o Luffy derrota o Enel e soa o sino. E daí o Cricket, que tá lá, que é o descendente do Noland, que tá lá embaixo em Jaya, na outra metade de Jaya, né? Na ilha de Jaya, descobre que a cidade de ouro estava no céu. Então, com o que eu falei, a cronologia do Deus do Sol tem o Deus do Sol Nika original, que era um guerreiro possivelmente gigante de Elbaf. Depois o Joy Boy, que tinha a fruta de Nika. Depois o Noland, que era como se fosse um avatar de Nika. Depois o Roger, que tudo indica que ele também era um avatar de Nika. E o Luffy, que ele tem a fruta de Nika. E ele é o Joy Boy 2, 2.0. E ali tem a estátua do Worth, que é o que os Skypians rezam. Depois o Calgara, que eu já expliquei o porquê. Voltando um pouco, aqui, quando. Eu acho que quando Jaya vai pro céu, o Calgara, ele tinha meio que um destino de trazer Jaya pro céu e fazer com que a profecia de que o Salvador de 800 anos depois, que era o Luffy, salvasse a ilha por causa do Harley. Eles com certeza se encontrarão novamente. Até porque o Roger, quando ele chega em Laugh Tale, ele fala que ele não chegou na hora certa e não era ele que tinha que chegar. Então a gente sabe que é o Luffy. E por causa de Wano também, que o Wano, o Oden, ele fala que o Wano só vai ser salva daqui a 20 anos. Então a mulher dele, que me fugiu o nome agora, a Toki, ela transporta o Momonosuke, o Kinemon e os outros lá, o Raido, para 20 anos depois, para eles poderem salvar o ano. E 20 anos depois tem o Luffy, né? Então eu acho que era meio que um destino do Calgara para levar a Jaya pro céu. E o Bug, eu acho que o Bug é o deus da Terra também, porque ele é um paralelo perfeito do Luffy. Ele é o Luffy carismático, igual o Luffy, ele tem uma moral deturpada, ao contrário do Luffy. E os Giants, assim, porque o Calgara é um Giant, ele é um Shandian, né? Ele morava em Jaya. Eles também tinham uma moral deturpada, eles sacrificavam as pessoas para os deuses. E ele é materialista, egoísta e medroso. E o despertar da fruta dele, que é a fruta do pedaço, faria a mesma coisa que aconteceu com a ilha de Jaya. Ele despedaçaria a fruta, ele faria uma ilha se cortar ao meio. E acho que já deu para perceber quem que eu acho que seria o deus da chuva, seria Imu. Ele destruiu Lulúzia com Uranus. Uranus fez chover em Lulúzia. Não choveu chuva, choveu raio, choveu alguma coisa que não se sabe o que é. Quando Lulúzia é destruída, as nuvens ficam pretas e parece que vai chover mesmo. Os Gorosei, a primeira vez que Imu aparece no trono vazio, eles se curvam a ele e eles parecem ter medo deles. Medo dele no sentido de temer a um deus mesmo. E falando em deus, quando ele tá falando com o Loki, quando Imu aparece em Elbaf, ele fala com o Loki, ele tem aquela frase: qual é a diferença de deus e demônio? E como eu falei, Imu tem a fruta do diabo primordial, então leva a crer que ele é um demônio. Como ele tem a fruta do diabo primordial, eu acredito que ele tenha meio que um demônio possesso dentro dele. Ele seja possuído por um demônio, por assim dizer. E além disso, as pessoas temem os dragões celestiais, como a Kame e o Hachan mostram em Shabond. Então, é isso.